Bom, vou fazer uma poesia que chama Mãe Autônoma, que está no meu segundo livro, livro chamado Troca. Eu tenho alguns exemplares comigo, caso alguém queira depois. E ela fala sobre esse lugar da negligenciação da mulher e seus filhos. Impressionante o quanto a guarda dos filhos é da mulher. Ora, se não é. Quando há uma separação, quem que fica com a prestação do inalador? Que não sara a dor da ferida. Ela fica aberta e pingando sangue, mas se não fosse o bastante, a saúde mental da mulher também sofre, porque ela todo socorre, mas não há quem cuide das suas feridas, internas, físicas e psicológicas. Quando há uma separação, não existe o pai que propõe a guarda compartilhada, é a mãe que fica com toda essa carga. Ela já não tem mais tempo para produzir, para se cuidar, para uma vida social, para uma amiga que levante seu astral, para uma viagem para o litoral, para um bom livro na prateleira de seu arsenal ou um churrasco sem as crianças do quintal. O seu dinheiro todo é para suprir o financiamento familiar, para as contas a pagar. Ela já não sabe mais o que é cabeleireira e muito menos o que é fazer a unha, mas sabe o que mais a tortura? O descaso. Esse, de não dividir o fardo de um fruto que outrora foi o melhor plano de dois, de nós, e após, só os nós que a mãe autônoma tem de desatar. O dinheiro da pensão não paga a ausência. A ciência de que o primeiro passo passou. Passou e você não viu. O dente caiu, já nasceu e você nem olhou. O choro gritou, mas também era em seu peito porque éramos nós três querendo leito. E o desespero é tanto que chora filhos de um lado e a mãe lá no outro canto. No entanto, tem um tanto de roupa no tanque para exercer, tem a matéria dos seus filhos para fazer, tem o almoço para fazer, tem que providenciar a mistura para comer, já pagou conta de água, de luz, de telefone, mas agora chega a conta da TV, deu horário de levar os meninos à escola, aproveita, pega uma sacola, passa no mercado porque acabou o leite, a chocolatada e o agasalho não serve mais. O aluguel está pesado, mas não dá para voltar para a casa dos pais. Ela equilibra tudo isso com duas mãos, com um coração que ainda pinga sangue, mas seus filhos a todo instante é com ela que contam, que sabe que tem refúgio. Enquanto eu fujo dos prazeres, eu tento fingir que os afazeres são os meus dotes. Mas o bote já faz um tempo que virou. Eu vejo quanto mãe é terra firmamente, só hoje eu entendo que passou a minha rainha, quando nos preparou gororoba com farinha, na falta do pão, do macarrão, porque nunca houve filé mignon. Para cada mãe se devia erguer uma estatueta. Toda mãe na defesa de seus filhos é porreta, ela enfrenta as tretas e põe um sorriso nos lábios. Faz o milagre de multiplicar e é por isso que no coração de mãe sempre há mais um espaço. É a maneira dela tapar os buracos, de sentir-se importante. Toda mãe é um diamante. Toda mãe vale ouro em seu mais alto que late, agora tem pai que só late, achando que enriqueceremos com o dinheiro da pensão e com seu pouco dinheiro tudo será suprido. A diferença é que toda mãe é uma pedra preciosa e tem pai que é só um caco de vidro. Linda, 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 linda. Linda demais. Axé, axé. Vou chamar aqui as membros aqui da mesa. Vou começar pela senhora Diva Guimarães, por gentileza. Dona Diva, diretamente do Paraná. Nossa brasiliense, Tatiana Nascimento, poetisa, palmas. A gente tem 3 mulheres aqui com trajetórias muito distintas, de estados diferentes, mas certamente a questão do gênero e a questão racial, ela aborda as nossas trajetórias. Então, é um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje. E, é claro, também chamando para esse viés educacional, que é bem importante assim, para a gente ponderar acerca dessas questões e dessas dificuldades. Então, eu queria começar aqui pela dona Diva Guimarães, perguntar de onde a senhora vem. Boa noite a todos e a todas.
E meu agradecimento por mais essa oportunidade quase no final de vida. Eu sou filha, sou neta de escravos, sou filha de Pedro Manuel Guimarães e Rita de Oliveira Guimarães. Nasci no Paraná, que não é fácil, sul, e uma cidadezinha chamada Serra Morena. Tive uma infância muito maravilhosa, até os 5 anos. Uma mãe, o poema desta menina me emocionou muito, assim, que me fez voltar na infância, na rebeldia, e me lembrar de quanto a minha mãe batalhou por nós. Perdi meu pai cedo e, como sempre, a mulher fica com a responsabilidade. Estudei dos 5 anos aos quase 9, num colégio interno, e foi a parte mais infeliz da minha vida, de infância, né? Porque eu não tive muita infância nessa escola, como todos, acho que a maioria já conhece, mas eu vou fazer um relatinho bem rápido. Onde, na época, a minha mãe mandou a gente para lá, porque nós morávamos no mato, e o sonho dela era que os filhos estudassem. E a oportunidade foi que tinha no interior, acho que não existe mais, não sei, uma parte religiosa chamada missões, e que iam padres e freiras, né? E elas passavam recolhendo as crianças pobres para estudar, entre aspas. Na verdade, a gente, claro que eu fui alfabetizada lá e tal, mas a verdade é que a gente ia para trabalhar. Então, eu trabalhei dos 5 anos, trabalhei sempre, mas trabalhar pesado mesmo. Eu trabalhei dos 5 anos até quase próximo aos 9. Foi bastante difícil, mas eu costumo dizer que dessa parte difícil da vida, dessa parte aparentemente negativa, você tira o lado positivo. Você tira o positivo também. Por que eu digo isso? Porque eu fui atleta, e eu penso sempre que eu fui atleta porque eu corria tanto para não apanhar, e tanto para bater, que eu já comecei a treinar cedo, entendeu? Então, isso me ajudou na parte de ser atleta. Eu fui velocista, eu fazia 100, 200 e o que precisasse. Tudo isso eu aprendi, eu aproveitei com o sofrimento. Porque quando a freira queria me bater, eu corria muito, né? Então, aí já comecei a treinar. À medida que você vai crescendo, você vai descobrindo certas coisas e você amadurece cedo, você pula aquela parte da infância. Você passa a não ser criança e aproveitar as brincadeiras. Então, eu descobri que 2 dias, eu não me lembro os dias assim, mas eu descobri 2 dias que eu gostava de ficar de castigo. Um era que eu ia para a horta, e o outro é que eu ficava de castigo no quarto. Era um internato. Primeiro, vou contar o da horta, que foi o mais interessante.
Na horta, eu comia a freira determinada. Tem que trabalhar nesse tanto, daqui, aqui, limpar, fazer e acontecer. Eu fazia tudo isso, mas eu comia muito tomate, cenoura, couve. Eu me fartava de comer, porque a comida não era boa. Então, era o dia que eu mais me alimentava. Eu escolhia, né, o que comer. E no quarto, porque era um colégio de ricos e de pobres, né, que eram chamados de assistidos. Eu tenho horror dessa palavra. Assistida, a gente era assistida no que eu não sei. E no quarto, então, as meninas que eram internas, elas que moravam na capital, elas saíam aos domingos, sábado, iam para casa e voltavam domingo à noite. E elas traziam doces. Eu morria de inveja, porque elas tinham uns armarinhos, assim, cada um com a sua gavetinha, só que elas tinham que entregar aqueles doces que elas traziam de casa, elas tinham que entregar para a freira. Mas as maiores, elas tapeavam as freiras e levavam para o dormitório, levavam, enfim, sonho de valsa, diamante negro, uma goiabadinha que vem enrolado no papel celofane, não sei como é que chama, se existe ainda, e guardavam dentro do travesseiro. E eu tinha uma amiga de bagunça, de luta lá, chamada Tereza Lopes. Eram as únicas, tinham duas na nossa turma que de assistidas que eram brancas. A Tereza Lopes era uma. E a outra chamada Beatriz, cabelinho encaixadinho, olhos azuis, nunca vi ela levar um tapa. Né? Eu até tinha inveja dela, porque eu queria ser anjo também, porque eu achava que ela era anjo. A Tereza Lopes ia de castigo comigo, e a Tereza Lopes descobriu dentro dos travesseiros essas coisas maravilhosas. E a gente, então, passou... Tinha a freira, pena que ela, graças a Deus que ela não mexia nos travesseiros, ela só puxava todas as cobertas, jogava assim no chão, e você tinha, não me lembro até que horas, não me lembro quanto tempo que a gente tinha, desculpa, que a gente tinha que dar conta de dobrar todos aqueles cobertores, cada um tinha, um dia era leque, outro dia não sei o quê, era uma série de coisas lá para dobrar aqueles cobertores. A Tereza Lopes descobriu, por acaso, os doces dentro dos travesseiros. Aí a gente comia muito, tanto que hoje não posso nem ver sonho de valsa, de tanto que eu comi, diamante negro. Eu só não me enjoei da goiabadinha, que eu gosto até hoje, de goiabada. Aí, quando as meninas começaram a ver que sumia, elas começavam a ofensa, né? Então, assim, o mais delicado que elas me chamavam era de negrinha fedida. Não sei por que tem mania disso, né? Mas, enfim. Então, quando elas começavam a falar, sou negrinha fedida, não sei o quê, aí eu falava, se continuar, eu vou contar para a freira. Contar para a freira que vocês escondem o doce dentro do travesseiro, que sabem que é bater, pode bater, porque elas eram maiores, né? Mas eu conto. Nunca contaram. E a gente comeu, não sei por quanto tempo que eu comi muito doce. Então, e outra coisa, assim, às vezes eu começava a provocar também a freira, sabe? Porque eu achava a coisa mais linda, quando ela corria atrás para me pegar, o barulho do hábito, né? Que a roupa chama hábito, né? Então, fazia... adorava. E eu corria para tudo que era canto. Um dia, por isso que eu falo que eu fui atleta, viu? Como teve o benefício. Um dia, eu... Atleta por necessidade, né? Por necessidade, mas valeu a pena.
Um dia eu corri para o lado errado. Onde terminava o corredor. Não tinha para onde correr. E daí, quando ela encurralou, porque quando ela pegava, ela... Gente, vocês não sabem o que é apanhar. Quando ela pegava, ela arrebentava mesmo. E eu corri para o lado errado, né? No desespero. Corri, não tinha saída. E daí tinha... esse corredor era no primeiro andar. Quando eu vi que ela ia me pegar, eu subi na mureta e pulei lá embaixo. E caí no pátio cimentado, quebrei a perna. Foi a época mais feliz da minha vida, porque daí eu não apanhava, né? De gesso, tiveram que me socorrer, daí eu não apanhava, né? Então foi assim, no colégio foi a época mais feliz, quando eu quebrei a perna. Quando sarou, continuou tudo de novo. Mas foi isso, foi bom. Por outro lado, foi bom porque eu fui atleta, me ajudou bastante, e minha vida profissional e tudo. A gente vai querer saber mais dessa história depois, a continuidade. Tatiana, fala pra gente de onde você vem e se apresente. Boa noite, gente. Eu não vim lá do sertão, mas vim do Cerrado. Sou brasiliense. Sou da parte do concreto armado e aparente, daquele arquiteto que ficou bem famoso por nunca ter morado lá, apesar de ter construído uma cidade intransitável para as pessoas. Não sei o que é apanhar mesmo, nunca apanhei da minha mãe nem do meu pai. Sou filha de uma família extremamente amorosa, sou muito mimada, sempre fui, até hoje a minha mãe me mima muito. E, enfim, hoje está fazendo 10% de umidade lá no DF. Eu estou falando isso para todo mundo porque, quando eu cheguei no aeroporto, meus olhos encheram de lágrimas, de verdade. Porque estava tudo molhado, estava chovendo. E dá muita saudade da chuva quando você mora num lugar que é muito seco e que está cada vez mais seco por causa da expansão da especulação imobiliária. Vim de lá, de Brasília, com uma pausa em Campinas para chorar pela chuva. Essa mesa ela é bem provocativa, trazendo essas mulheres que trazem trajetórias distintas do processo de mulher negra, de vir de lugares diversos. E eu queria fazer uma provocação aqui, porque a gente está com um público aqui bastante de professores. Eu também sou professora, há mais de uns 15 anos que eu já sou professora. Trabalhar essa questão, né? Quando a gente se descobre mulher, se descobre negra, e o que é ser mulher, o que é ser negra. A gente, quando fala de gênero, a gente costuma sempre trazer a questão da mulher, né? A gente nunca debate o machismo dentro dessa questão do gênero. A Tatá trouxe aqui um elemento bem importante para a gente pensar aí também o que é esse homem, né? O que é pensar essa masculinidade perante essa estrutura tão patriarcal, que vem de uma história de colonização tão perversa, com nós negros e negras. Foram quase 400 anos de escravidão, um processo de embranquecimento da nação muito perverso, principalmente aqui em São Paulo, né, onde você traz uma mão de obra branca para clarear aí a nação brasileira. E o que é essa questão de ser mulher, ser negra? O que é esse gênero feminino? Como foi essa construção? Quais as dificuldades, levando aí em conta essa questão da intersecção, né? Essas intersecções que geram essas opressões? Bom, ser mulher é difícil, já é difícil, sendo negra, branca, seja lá quem for. Agora, bom, primeiro eu tenho que dizer que eu não sou vítima. Porque quando você tem a oportunidade de falar, eu só estou aqui hoje porque eu tive uma chance dos céus de falar em Paraty, que era para ser apenas um agradecimento, e aconteceu tudo aquilo, e que me fez repensar a vida e me tornar uma pessoa mais
como é que eu posso dizer, menos sofredora, sabe? Menos aquela coisa assim, posso falar, não posso falar, o que vai pensar, né? Mas começando, ser uma criança negra é muito, extremamente difícil. Por exemplo, você teve uma mãe genial, eu também tenho, então isso ameniza o sofrimento da gente. Mas eu sou professora, dei aula 40 anos da minha existência, e assim, você é invisível, sempre, você é invisível. E eu acho que ser professor, a importância, o professor tem uma grande importância nessa educação, especialmente na primeira fase da vida da gente. Mas você é invisível. Eles não te enxergam para nada. Para nada. Não estou generalizando, porque depois eu quero falar da importância da minha vida de 4 professores. Né? Mas você vê, 4 professores em todo o meu histórico escolar, desde lá da primeira infância até a universidade. 4 professores é um absurdo, só 4. A criança é totalmente invisível, não sei aqui em São Paulo, estou falando da minha vivência, da experiência de vida. Então, assim, você está sempre na última carteira. Aí, professor, lembra, não sei se ele se lembra do teu nome, na hora da chamada. Aí ele sabe, tá, Diva, Maria, Joaquina, sei lá quem, na hora da chamada. Passou disso, você é isolada. E criança acredita muito no professor. Eu costumo dizer que professor, ele pode ser, e podem me questionar agora ou depois, como quiserem, o professor pode ser Deus ou o diabo. Isso é claro na minha vida. Porque se tem hoje tanta criança na rua, pergunta, é porque ele é burro? Primeira coisa que olham para você, fala, você é burro, você não sabe nada, você é isso, você é aquilo. E como a criança adora o professor, ele começa a se afastar. Por medo ou por vergonha de estar sempre no nível mais baixo da vida. Sempre. Né? Se você briga com outra criança, é porque você é briguenta, não tem educação. Se você não aprende, tem dificuldade, porque eu não acredito que as pessoas não aprendem. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Até aquele que tem o maior grau de dificuldade, ele aprende. O mínimo de aprendizado ele tem. Né? Certo. Acontece que, como a gente é invisível, você acredita, e esse é o grande sofrimento, que você carrega para a vida inteira. Você começa a acreditar que você não é capaz, que você não serve para nada, que você é feio, que você é isso, que você é aquilo, você começa a ter uma loucura assim na cabeça. O que a gente faz, como eu fiz? Ou você briga, ou você... Eu não saí da escola porque minha mãe não deixava. Não admitia que a gente deixasse de ir à escola. Mas você briga. Por quê? Porque o outro amiguinho teu, porque ninguém nasce racista, o racismo você aprende. E a escola, infelizmente, a escola é uma
instituição de racismo. A escola é uma instituição. Você... Você está sempre para escanteio. E acho que não é apenas também a atitude, às vezes, de um professor, porque a gente costuma, às vezes, pensar que o racismo é um ato individual. Na verdade, o racismo ele é estrutural, né? Eu sempre costumo falar aquela questão, né? Você entra na escola, você não nasce racista. A escola te ensina que existem lugares de negros e brancos. E é um espaço de sociabilidade onde a criança está assimilando a sua identidade, né? Você se depara com professores brancos e faxineiras negras. O porteiro é negro, a diretora é branca. Então, quem é que está limpando o chão da escola? Então, você abre um livro didático. Como é que o negro está representado nesse livro didático? Muito mal representado. Nossa história não começou na escravidão, né? Nós fomos reis, rainhas. Cadê essa leitura positiva sobre a história da população negra? Né? Então, acho que até a questão do eurocentrismo, né? A nossa história, o descobrimento do Brasil. Como? O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Foi invadido. E essa leitura eurocêntrica sobre a nossa história e colocando nós, negros e negras, como coadjuvantes, como secundários, como inferiores, né? Uma leitura que não diz que somos inferiores, mas que simbolicamente nos estrutura enquanto inferiores. Então, a criança negra assimila uma identidade de que ela não se vê positivamente, e os outros alunos também entendem que os negros existem lugares para negros e para brancos, e essa estrutura ela é moldada dentro da instituição escolar. Isso é muito pesado para uma criança negra. E ainda quando eu pautei a questão do machismo, né, de como se constrói esse machismo, né? Quem são as pessoas que mais evadem, né, que abandonam a escola? São justamente os meninos negros. Né? Os meninos negros são os primeiros a deixarem a escola, depois as meninas. Mas por que os meninos negros não se identificam com a escola? Né? Como é que eles estão representados? É importante... e aí eles saem da escola e para onde eles vão? Onde estão os negros? Né? Na rua. Então, e eu costumo... O professor não presta atenção. Ele presta atenção, não estou generalizando, né? Porque eu tive 4 professores excelentes. Então, eu não estou generalizando. Mas o professor não presta atenção. Ele só presta atenção quando você briga. Eu já vou fazer só essa partezinha, já paro de falar, porque eu me empolgo, começo. Então, eu no quarto, hoje mudou, né? Mas no quarto ano primário, eu tive uma briga muito séria. Eu brigava muito, eu era justiceira, na verdade, sabe? Eu queria ser justiceira. Vou contar para vocês que o meu ídolo é o Lampião. Eu li a história da vida dele, eu tinha 10 anos. Fiquei encantadíssima. Me programei para fugir de casa para participar do bando de Lampião. Leva o fone para você testar lá. Eu tinha 10 anos. Não sei nem para onde que era, não sabia onde que ficava o norte do Paraná, e eu morava no norte do Paraná, mas eu fiquei aqui planejando. Vou ser do bando, vou ser justiceira, vou acontecer, vou falar tudo que eu pensava. Então, as crianças ligavam na escola, a única coisa que eu servia para eles era assim: Diva, fulano me bateu. Eu falava, quem que bateu? Fulano. Aí eu marcava para brigar na saída. Daí eu falava para o fulano, olha, na saída eu vou te pegar. Aí eu brigava tanto, eu não sei como que eu sobrevivi. Aí eu brigava tanto, mas para defender os outros, porque eu queria ser justiceira, sabe? Eu achava, já descobri muito cedo a injustiça. E daí eu li esse livro, quis ir para lá, mas não deu certo. Mas no quarto ano primário,
tinha um menino, que eu vou dar nome, sobrenome, que não estou nem aí, que hoje não pode falar, né? Você tem que falar nas entrelinhas. Mas eu tenho um álibi. Já tenho quase 80, né? Médico tarado, com 72 anos, pinta e borda, tem dinheiro, fica em casa, porque é hipertenso, eu também sou. Então, eu tenho álibi. Então, esse menino chama-se Nelson Funari, da minha cidade, de Cornélio Procópio, e que, se estiver ouvindo, o problema dele. Então, ele sentava atrás de mim e passava a aula inteira com uma régua, me cutucando. Eu era a única... Gente, vocês não acreditam? Eu era a única pessoa negra no grupo escolar Lourenço Filho de Cornélio Procópio. A única. Ele sentava atrás de mim e ficava assim me cutucando com a régua. Negrinha fedida, negrinha fedida, negrinha fedida. E outras coisas mais que eu não vou falar. Mas a senhora tem que dar nome e sobrenome, porque o racismo é crime inafiançável, hoje, imprescritível, né? E hediondo. Então, mais ou menos, quem está perdendo, né? É ele. Mais ou menos, porque um cidadão aí falou, e a alta autoridade aí falou que não viu racismo no que ele falou. Né? Vocês sabem de que eu estou falando. Então, aí e a professora estava fora da sala de aula, não sei se hoje existe isso, no meu tempo existia, e deixava uma pessoa para marcar quem conversava. Ficava uma menininha queridinha lá marcando. Eu já era a primeira da lista conversando ou não, por isso que eu brigava muito. Aí ele virou, ele me cutucou tanto que eu virei, porque eu brigava muito mesmo. Eu virei assim para trás dele não pode fazer isso, viu? Se estiver escutando, pode fazer. Dei um soco assim, acertei o nariz e, claro, que saiu sangue, porque ele não esperava que eu ia ter aquela reação. É que ultrapassou o limite. O que a professora fez? Entrou na sala, e daí ele levantou e a gente continuou, briga e briga e briga. A professora me levou para a sala da direção. Não perguntou por que ele não foi. Eu fui para a sala. Chegou lá para a diretora e tal. O que aconteceu? É porque a diva bateu no fulano, ele era maior que eu. E aconteceu isso, isso, isso. Aí a professora falou, a diretora, por que você fez isso? Eu contei a história. Sabe o que ela falou? Ela virou para mim e falou assim, porque você é negrinha fedida mesmo. Me deu 2 tapas no rosto. Foi um e o outro, assim, foi tapinha, foi tapa. Aí posso contar o que eu fiz com ela? Sim, por favor. Aí, o que foi? Perdi o juízo, porque brigar, eu brigava mesmo. Brigava com um menino maior, menor, de tudo que era jeito. Eu avancei nela. Aí ela chamou, começou a chamar a zeladora. Aí foram 4 zeladoras lá para me segurar, e uma não tentou me segurar. Ela se encostou na parede e ficou grudada na parede. Por quê? Porque a minha mãe era parteira dos pobres, né? Porque em cidade rica tinha parteira dos ricos e parteira dos pobres. Minha mãe era parteira e minha mãe tinha feito 3 partos dela e minha mãe não cobrava nada, ela fazia porque ela fazia, sempre fez. E ela não fez nada, e eu consegui escapar e ir para minha casa. Daí minha mãe veio, eu cheguei em casa, minha mãe, o que você está fazendo aqui? Não tinha que estar na escola? Contei para ela não acreditou, né? Você vai falar isso comigo na frente da diretora. E minha mãe lavava roupa para fora, 8 casas, tirando água de poço. A minha mãe estava toda molhada, lavando roupa, me pegou pela mão, levou lá na escola. Fala para mim, ela falou, fala para a mãe, na frente da diretora, o que você disse. Eu contei. Aí a minha mãe, que não era fácil, teve uma conversa séria com ela. Depois eu conto mais. Nossa, que pesado isso.
esse formato de racismo direto talvez choque um pouco quando a gente ouça, né? E a gente está acostumado muito com o racismo indireto, né? Aquele que não está no campo do não dito. Na democracia somos todos iguais, na Constituição somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas nas práticas, as nossas práticas são aristocráticas, né? A gente reserva alguns lugares que são para alguns, não são para outros, e a gente aprende a ser assim. Então, causa um certo choque quando a gente escuta esse olhar da senhora, essa vivência tão pesada, tão difícil. Tatiana, você tem uma pergunta? Eu quero te fazer uma pergunta. Tenho visto muitas ativistas na faixa dos 50 e 60 anos, muito adoecidas. A gente perdeu recentemente a Luzia Barros. Acho que isso foi um baque para todo mundo, assim, ela ter morrido. Quero saber como você conseguiu manter a leveza e a saúde mental, se você fez processos terapêuticos, o que foi? Desculpa, terapia para nós? Tá, desculpa, mas eu levei para o lado, né? Então, assim, por isso que eu falo que do negativo você tira coisas positivas. Como eu fui atleta, graças a Deus, e tem muita disciplina. Eu estou muito triste com o que estão fazendo com a educação hoje, tirando a educação física das escolas, porque ali você vai formar atleta. Do meu tempo era, né? Hoje é escolinha. Isso é escolinha que já é para falar pobre não entra, né? Porque como é que você vai entrar numa escola, num clube? Clube não abre porta para pobre e para negro, não abre. Você vai poder entrar. Tanto ver o resultado do futebol hoje, aonde anda. O teu conterrâneo de Brasília, o Kaká, bonitinho, tá? O Kaká, jogador de futebol. Depois da entrada dele, quem gosta de esporte como eu, a gente está vendo só a queda do futebol. Não gosto só de futebol. Agora nem assisto mais, porque é tanta porcaria, né? Porque da onde saíram os atletas? Paula, Hortência, Oscar, todos aqueles atletas daquele tempo. Gente, da escola pública, da educação física. E hoje estão tirando esporte, porque esporte é cultura, né? É filosofia, sociologia, estão tirando tudo. Artes. Agora, escola bilíngue. Bilíngue. Qual que é o bilíngue para eles? Inglês. Quais são os países que nos rodeiam? O espanhol, língua, nós somos os únicos, por infelicidade, não sei, né, de ter sido, como é que eles dizem, colonizado pelos portugueses. Os espanhóis também não foram grandes coisas, mas pelo menos a maioria fala espanhol. O único que fala português somos nós. Por que não estudar o espanhol? Estudo inglês também. Mas por que não estudar o espanhol se são esses que são mais próximos a nós? Eu não entendi até hoje. Mas agora é chique, toda escola em Curitiba agora está saindo placas e placas, escolas bilíngues, mas bilíngues em inglês. Agora, a criança não sabe nem o português direito, já fica inglês, porque, bom, a gente é quintal, né, deles lá, então... É a visão mercadológica da educação. A explicação está por aí, né? E você tirando filosofia, sociologia, artes, educação física, é aquela questão da escola sem partido, né? Às vezes as pessoas acham que escola sem partido é escola sem partido político, não mas é nada político. A escola sem partido, o significado de escola sem partido é escola sem pensamento crítico. Agora, como pensar uma escola sem pensamento crítico, né? A gente tem que pensar a educação pelo pensamento crítico. Ou você vai ser uma massa de manobra, a gente pensa criar as pessoas para o mercado consumidor.
né? E pobres, negros, a gente não tem direito a nada. Indígenas para escanteio. Então, é escola sem pensamento crítico, é uma grande desgraça. Então, voltando à sua... Eu divago, né? Voltando à sua pergunta da terapia, a minha terapia foi o esporte. Porque esporte é disciplina. Tem regras. Você tem que cumprir. Meu esporte de preferência é basquete. Fui basqueteira também, com esse tamanho, mas eu era armadora. Armadora pode ser de qualquer tamanho, né? E eu era armadora e tal. E tem a disciplina, por exemplo, no basquetebol, você pode cometer 5 faltas. Se você fizer mais que 5, você está fora. Então, ela foi uma... Para mim, o esporte foi sobrevivência. Porque, como eu fui muito rejeitada, o esporte era uma mania de eu me mostrar. Então, se o professor falasse tem que fazer 50 arremessos, eu ia lá e eu treinava que nem uma louca. Fazia 100, 150, até onde meu braço aguentasse. Porque era a única maneira de eu sobressair. E modéstia à parte, né? Eu era boa. Quem me conheceu na época do esporte sabe o quanto eu representei o Paraná. Só não fui representar o Brasil por racismo do tesoureiro lá da Federação de Basquetebol de Curitiba, que ele não apresentou a chamada. Até podia não ser, podia não ir, mas eu teria que, pelo menos, ter dado, olha, não vou aceitar por isso, por algum problema, você tem que dar a resposta para a confederação. Eu fui saber, quando eu fui fazer concurso para o magistério do 2º grau, que, como contava ponto, parte de esporte, eu fui na federação para pegar a relação de quantos campeonatos, dessas coisas. Contava uns pontinhos, mas ajudava. Que eu fui ver que eu tinha sido chamada e eles, silêncio absoluto. Eu chorei assim, acho que 1 mês. Um mês eu chorei. Mas, de toda forma, foi bom. Foi bom. Foi bom para eu exercer a minha profissão também. Mas o esporte me salvou. Me salvou porque toda a raiva que eu tinha, eu punha tudo para fora no esporte, não com violência. Como eu queria ser a melhor, mas eu era um trator, sabe? Não tinha medo de marcação, não tinha medo absolutamente de nada. Você já pensou o que é você entrar num ginásio esportivo e o ginásio inteiro falando da sua cor? Eu não sei aqui, mas lá para o norte do Paraná tinha um... Eu não gosto muito desse, do jeito que eles chamavam, pau de fumo. Não sei aqui se existe esse... Não, mas existem vários termos racistas no futebol. Não, vários, mas esse era o mais triste. Só que daí, até a metade do jogo, era o ginásio inteiro torcendo contra mim. Da metade para o final, eu era aplaudida. Porque eu resolvia mesmo, e daí eu provocava. Principalmente quando era para cobrar lance livre, que ficava, sou negra, não sei o quê, tarará, tarará. Eu respirava fundo, vou acertar. Acertava, daí eu era provocativa também, né? Era adolescente, jovem, né? Você acha que pode tudo, né? Aí eu virava para a torcida e dava um murro, assim, essas coisas. Mas foi, assim, uma das coisas que me salvou. E também, eu acho, assim, tenho certeza, que o que me ajudou muito também foram essas 4 professoras. Se espelhou. Muito, muitíssimo, sabe?
a gente sempre enxerga o racismo a partir da ótica racial do negro, né? Tem alguns estudos de branquitude que analisam o branco, na verdade. Você estuda o branco para você entender o racismo. Então, a senhora traz várias histórias, né, de como esse sofrimento, essa sua trajetória é permeada pelo racismo. E esses estudos são bem interessantes, porque quando você observa todo o processo de colonização, ele é pautado na questão racial, né? Você observa o outro como inferior. Então, assim, o racismo ele vem dessa ideia de raça, né, que é uma construção social. A gente fala que raça é um conceito sociológico, porque raças, claro, somos da raça humana, todos somos da raça humana. Mas raça, o conceito de racismo, ele provém da palavra raça, né? Então, é você enxergar no outro uma diferenciação e aí você cria esses nivelamentos, como se ele fosse inferior a você. E o processo de colonização ele é isso, né? Você enxerga no outro, a partir da ótica econômica, você escraviza o outro, você delega funções dentro desse processo. E por mais que ele tenha acabado, findado, ele permeia o nosso imaginário social, né? Então, por isso que é muito frequente a gente observar os lugares onde existem negros e onde não existem negros, né? Às vezes aqui em São Paulo isso é muito latente. São lugares assim, às vezes você entra numa padaria na Paulista, você já não vê negros. E aí você está em determinados lugares da periferia, só tem negros. Parece que é 100%, quase que 100% de pessoas negras. E esse conceito branquitude ele é bem interessante para a gente observar também as atitudes dos brancos, né? A branquitude ela só existe quando tem essa ideia de raça envolvida. Então, você observa o branco porque ser branco garante ao indivíduo os privilégios materiais e simbólicos, né? O que são privilégios materiais? Por exemplo, depois do fim da escravidão, a gente, analisando as relações raciais no Brasil, tem um estudo bem famoso do Carlos Rasenbalg, na década de 70, que ele analisa as trajetórias de pessoas negras e de pessoas brancas, da mesma classe social. Porque muita gente diz assim, não, o racismo no Brasil é um problema de classe. Se a gente der educação, der condições, o negro vai chegar lá. Então, o Carlos Rasenbalg, que é um sociólogo, ele analisou a trajetória de indivíduos negros e de indivíduos brancos. E aí ele observou nesses estudos, que foi um estudo muito denso, que foi desde a saúde, educação, principalmente mercado de trabalho, que os negros têm muito mais dificuldades em ascender. Então, assim, vamos supor, negros da mesma classe social, a pessoa branca ela consegue ascender muito mais do que uma pessoa negra, né? E a gente até consegue observar isso na prática, até como professor eu consigo observar, né, quando você tem alunas negras e alunas brancas. No que as alunas negras vão trabalhar depois do ensino médio? Elas vão ser vendedoras de shopping, elas vão fazer uma faculdade e elas vão, sei lá, fazer fisioterapia, alguma coisa nesse sentido. E as alunas negras, elas se casam mais cedo, elas têm uma trajetória diferente. E por que elas têm essa trajetória diferente? O que está posto ali, né? Essa ideia de raça está posta, né? A pessoa negra ela enfrenta algumas dificuldades que a pessoa branca não enfrenta, e tudo isso pelo seu fenótipo racial. É como se esse fenótipo ele dificultasse a sua trajetória, né? Então é muito difícil o negro conseguir mudar de classe social. E aí às vezes a gente trata desse assunto. Você pega um exemplo, né? Claro que existem negros que conseguem mudar de classe social, mas isso é muito mais difícil para uma pessoa negra do que para uma pessoa branca. E tem muito discurso também de que as pessoas que vieram no processo de colonização na década de 30, 40, que foram os italianos, que eles trabalharam no Brasil, e aí eles conseguiram ascender pelo trabalho. O que é uma leitura totalmente correta. Os italianos conseguiram ascender pelo trabalho. Porém, os negros trabalharam muito mais e nós não conseguimos ascender pelo trabalho. Aquela visão meritocrática, trabalha que você chega lá. A gente trabalha o tempo inteiro, a gente acorda às 5 da manhã, a gente não dorme, a gente não consegue chegar lá. As oportunidades não são iguais, né? E aí você vê quem são os gerentes de banco, quem são os professores universitários, onde estão os negros, né? Então, pautar a questão racial no Brasil já é complicado, porque as pessoas já não aceitam esse debate, né? Começa a se aceitar hoje, mas aí você mexe nos privilégios, que são as cotas, e aí você impõe um discurso, as pessoas já...
E aí, como pautar isso, né? Porque foi tirado tudo dos negros, né? A questão da afirmação, a questão da autoestima, né? O que é ter uma autoestima quando uma sociedade toda te põe lá embaixo, né? O que é ter uma autoestima para uma mulher negra onde você não se vê positivamente, né? Onde não são, as oportunidades não são iguais, né? E aí eu já queria chamar para a Tatiana. Acho que você tem um trabalho fortíssimo no ramo da poesia, e fala um pouco dessa construção dentro da questão. Você trabalha com Audre Lorde, fala um pouco para a gente desse processo, que acho que é bem interessante. Faz um tempo que eu não traduzo mais, né? Eu parei as atividades como tradutora oficialmente em 2014. Quando encerrei um estudo de doutorado sobre tradução de lésbicas negras. O que eu tenho feito, que eu acho mais importante agora, enquanto pessoa negra numa coletividade da diáspora e da dissidência sexual, porque eu sou uma sapatão negra, né? Não sou uma mulher negra hétero, e eu acho que isso faz um pouco de diferença no lugar de onde eu falo, assim. O que eu tenho feito é publicar livros e apostar nessa ideia de que, sim, o racismo define espaços para a gente, sim, a escola reforça esses espaços, o que a gente pode ocupar e o que a gente não pode, porque isso está associado com um fundo ideológico muito grande, que é o direito de se expressar, né? Eu estudei português, né? Estava fazendo piadas de professoras de português ali um pouquinho antes de começar. E uma das coisas que a gente aprende assim quando começa o curso de linguística é que as pessoas são humanas, as pessoas humanas são pessoas e são humanas porque sabem falar, porque têm linguagem. Que na natureza ninguém mais tem linguagem, que o que as abelhas fazem não é linguagem. E o direito à expressão é muito precioso e muito humano, é entendido como o que nos define essencialmente. E o que o racismo cria é uma diferenciação, uma máquina simbólica muito potente de dizer quem pode e quem não pode falar. E o que a gente pode e o que a gente deve falar. Aí eu tenho, há uns 2 anos, assim, quase 3, trabalhado num projeto editorial que para mim é muito precioso, que é a Padê Editorial. Acho importante lembrar que Padê não é cocaína, né? Padê é uma oferenda para Exu, o primeiro orixá, o que comunica esse mundo com o outro. Porque essa leitura de que Padê é cocaína também é uma tradução branca sobre a nossa cultura. E a gente tem publicado narrativas de pessoas pretas, sapatonas, viadas, trans e travestis. Eu acho que isso tem sido uma das coisas mais importantes que eu tenho feito, assim, que é usar o espaço que a minha palavra tem, o acesso e a visibilidade que eu tenho, para apresentar palavras de outras pessoas que estão entrando nesse lugar da disputa narrativa, que é muito feroz, né? Quando você estava contando mais cedo, que às vezes sente que você não está falando sozinha, é porque não está mesmo, né? A gente está falando por um monte. A nossa palavra não é só nossa. E aí eu acho que esse projeto de difundir o nosso direito à autoexpressão, para que a gente se defina nos nossos próprios termos e para que a gente conte as nossas histórias, é fundamental para a nossa existência enquanto povo. Porque por trás dessa discussão toda de que a gente é humano porque a gente produz linguagem, tem uma cerejinha aí nesse bolo, né? Que é produzir linguagem artística, produzir discurso artístico, é quase mais que humano, é sublime, é exercer o direito ao simbólico. E o racismo é uma máquina de silenciamento físico, né? De genocídio, de apagamento. Hoje também é o 6º mês de indefinição sobre o assassinato de Marielle Franco, né? Faz 6 meses hoje que ela morreu. Uma sapatão preta, que também era mãe, né? O racismo não mata só a gente fisicamente.
que é impedir a gente de falar. Por isso é tão precioso poder escutar você falando, entende? Porque as nossas histórias foram mesmo apagadas. Eu não ouvi minha avó me contar história nenhuma. Ela morreu de câncer de mama quando eu tinha 1 ano de idade. A minha avó, mãe do meu pai, que é preto. E esse é o projeto mais legal que eu tenho feito. Quero, inclusive, convidar vocês para... Acho que daqui para o final do mês vai dar certo. Visitarem o site literatura.lgbt, onde os livros dessa coleção chamada Escrevivências, em homenagem a Conceição Evaristo, vão ser publicados todos para download gratuito. E até janeiro de 2019 vai ser bem lindo. Serão mais ou menos 62 títulos de pessoas LGBTQI, majoritariamente negras, com histórias lindas. Gente, histórias lindas. Tem gente que escreveu ficção científica, tem gente que vai escrever sobre receita, tem gente que está contando histórias da avó, tem gente que está fazendo essa poesia que é entendida imediatamente como de resistência, e tem gente que está fazendo uma poesia que a gente nem entende como de resistência. Está escrevendo sobre doença mental e racismo, está escrevendo sobre plantar sementes e continuar vivendo no mundo. Essas coisas que o racismo rouba da gente, né? O direito de falar sobre o que a gente quiser e não só de ficar esbravejando contra as estruturas de dominação. Aí, guardem esse site aí. Aconteceu um pequeno hackeamento do nosso servidor. A gente não conseguiu resolver ainda. Mas eu acho que até o fim do mês vai ter no site literatura.lgbt as primeiras ondas desse mar de narrativas LGBTQI, majoritariamente negras. Tem alguns livros ali, vocês podem ver, são lindos, tem capa de papelão, são fáceis de fazer, baratos. E acho que esse é o que eu tenho feito que mais aquece meu coração esses dias. Aquece de todos nós, todas nós. Muito bom. Claro, claro. Eu gostaria de dizer uma coisa, assim, para nós, professores. Cuidado com as palavras. Muito cuidado com as palavras. Porque a palavra mata. E a palavra mata conforme as palavras, né? Cada palavra tem a sua vibração. E a palavra mata, ela causa cicatrizes na alma. Cicatriz de você levar uma queda, desaparece, né? De uma briga, eu sempre falo, às vezes, acho que eu preferia aquela freira me bater e tal, porque daí também eu aprontava com ela, etc. e tal, mas daí aquilo não... Apesar de que eu carreguei isso para a vida toda. Por causa da palavra. Porque a palavra, ela mata a alma de uma pessoa. E matar a alma de uma criança é a pior coisa que pode existir na face da Terra. Entendeu? Eu só não... Porque eu tinha 1000 ideias. Vocês não têm nem noção que eu não vou contar. Vocês podem imaginar. Eu tinha 1000 ideias, assim, de vingança, de coisa e tal. Só que eu tive uma mãe genial. Eu tive uma mãe... É muito importante a participação da família. Então, eu tive uma mãe genial. Tanto que, até hoje, agora eu sou mais calma. Às vezes, me dá uma sensação assim, de raiva por alguma coisa que eu ouço. Eu falo, puxa, que vontade de... Sabe, partir para a ignorância. A primeira pessoa que me vem, literalmente, à minha frente, é minha mãe. Aí eu penso, meu Deus, se eu tomar tal atitude, minha mãe já morreu faz tempo, mas para mim não, né? Eu penso assim, como minha mãe ia sentir? Ela ia gostar que eu tomasse essa atitude? Até hoje. Antes de eu tomar alguma atitude, eu penso, qual seria a sensação da minha mãe? Daí eu já menos, né?
Menos, Diva. Menos. Mas, profissionalmente, eu sofri o mesmo racismo que eu sofri de criança. De uma professora. Eu dei aula num colégio que tinha 250 professores em Curitiba. A negra, quem era? Eu. A professora teve coragem, professora de estudos sociais. Professora de coisa nenhuma, porque não pode chamar uma pessoa daquela de professora. Houve um problema na escola, eu era diretora auxiliar, e houve um problema com ela. Eu fui conversar no particular, claro que a gente tem que ter toda uma ética e tal. Ela virou e falou para mim, sabe de uma coisa? Eu votei em você para diretora. Eu falei, e daí? Eu nem queria, vocês que insistiram, porque eu não queria mesmo. Meu negócio era trabalhar, dar aula, porque desde sempre eu quis ser professora para não fazer com os meus alunos o que fizeram comigo. Essa foi minha salvação. Eu sempre pensei, como eu salvei tantos alunos, ao contrário, eles é que me salvaram. Porque, como eu queria ser exemplo para eles, eu não fazia as coisas. Como é que eu podia pregar uma coisa e fazer outra? Mas, voltando a essa professora, ela não tinha uma resposta para me dar, e nem tinha, porque ela tinha feito uma coisa muito grave com um aluno. E daí ela disse assim para mim, eu não vou dizer o palavrão que ela disse, eu vou substituir. Professor, bem sei, bem dá para ver de onde que você veio. Professor, hein? Negro, quando não suja na entrada, suja na saída. Mas não falou suja. Vocês conhecem o ditado. Professora, vocês acham que uma pessoa dessa merece levar o nome de professora? Não. Sabe? Então, quando a gente fala, as professoras falam, as professoras não, desculpa, as pessoas falam, vítima. Eu não sou. Se eu fosse vítima, eu não estaria aqui, ou eu já teria cometido algum delito, alguma coisa. Eu não sou vítima. Mas isto existe na profissão. Na profissão. Tua colega de trabalho, amiga não, mas colega de trabalho. Existe ética, né? Tem que ter, não sei se elas conhecem essa palavra, mas a gente é sempre posta para escanteio. E a senhora traz exemplos de racismo direto, né? Mas acho que na qualidade de professor também a gente tem que pensar na questão do silenciamento. Às vezes, não fazer nada, ter uma postura neutra também é assumir uma postura, né? A Angela Davis diz, e eu sempre repito isso, né? Numa sociedade racista, não basta não ser racista, né? É preciso ser antirracista. Né? Então, o que a gente está fazendo para mudar isso? Né? A gente tem um processo racista aqui no Brasil muito diferente, e às vezes ambíguo, e traz aquela sensação de mal-estar, mas que a gente não consegue entender como é que se processa o racismo. Né? Eu acho que o mapa da violência é o que põe o que é o racismo no Brasil. Né? A gente observa que as mulheres negras, o homicídio, né, o feminicídio aumentou drasticamente, ao passo que das mulheres brancas diminui. A juventude negra, a gente tem um genocídio não declarado no Brasil, cada vez mais. Né? Acho que o Rio de Janeiro, então, é a prova latente desse processo. E, ao mesmo tempo, a gente ainda permeia no imaginário social aquela questão do mito de uma democracia racial brasileira, né, construído lá nos anos 30, pelo Gilberto Freire, né, onde estamos todos iguais, a miscigenação deixou com que fôssemos todos iguais e vai criar um processo de democracia entre as raças, o que não é verdade. Né? Isso foi uma construção política, não só pela direita, mas a esquerda também tem esse processo. Né? Dentro do pensamento de esquerda também
ele traz um pouco do imaginário de que esse mito da democracia racial seria um processo, né? A gente estaria chegando lá em algum momento. Mas não é bem assim, né? O racismo no Brasil ele se aperfeiçoou, ele é diferente, né? O racismo ele é um sistema de opressão, oprime as pessoas negras, cria desvantagens em vários âmbitos. E aqui no Brasil ele se processa de uma forma diferente, né? A gente tem um racismo aqui que ele é pelo preconceito de marca. O que é essa marca? Quanto mais negro você for, mais desigualdades você vai enfrentar, né? Mais dificuldades você vai enfrentar. Se você é um pouco mais claro ou fruto de uma relação interracial, as pessoas já te veem como moreno, e aí já te veem como moreno naquelas, né? Você não é tratado como negro, não é chamado de negro assim afrontosamente, mas você é tratado como negro. E aí essa questão, né, dos insultos raciais, eles vêm em momentos muito específicos, né? Numa briga de trânsito, alguma coisa assim, que a pessoa vai lá e expõe abertamente quando ela quer te ofender. Mas isso está posto no cotidiano, né? Esse imaginário de branqueamento está posto, né? Nesse nosso imaginário de Brasil, né? O que é o Brasil? Então é um país muito muito difícil, muito complexo, e o nosso racismo ele se aperfeiçoa, né? O racismo no Brasil de hoje não é o mesmo do período colonial, ele se aperfeiçoa e ele vai mudando, se aperfeiçoando, mas com o intuito de manter essa desvantagem aí da população. Eu acho que eu preciso abrir um pouco para perguntas também, né? Acho que eu só queria falar um questionamento que você fez aí, e que você falou que o europeu, quando veio para cá, então, ele enriqueceu porque ele trabalhou. Uhum. Mas uma coisa que eu fui descobrir ano passado, existe próximo a Curitiba a colônia Vitimarsum. E aí a minha turma ainda da faculdade, da década de 65, a gente se encontra a cada 40 dias, os que moram em Curitiba. Né? Uhum. E daí um dos encontros foi marcado para ir para conhecer Vitimarsum. Aí nós fomos para Vitimarsum, daí a gente tinha, porque todos nós somos jovenzinhas, assim, né? Aí é um lugar assim bem tranquilo, bonito e tal, e tinha assim algumas placas de terreno à venda. Aí tá, aí a gente se empolgou, vamos juntar, comprar um terreno e fazer uma casa para nós aqui, a gente vai viver na tranquilidade e tal e tal. Bom, daí chegou a parte quando a gente foi visitar o museu em Vitimarsum, e o rapaz começou a explicar uma coisa que eu não sabia, com essa idade ainda não sabia. Aí a gente perguntou, escuta, aquele terreno, como que a gente faz? Pode comprar, para comprar e tal? Ele disse assim, não, só o pessoal da colônia, quer dizer, só os estrangeiros lá, os europeus. A gente não vende para particulares. Eu falei, né? Às vezes eu conto até 1, 2, no máximo, né? Me controlo. Mas eu falei, mas escuta, mas aqui não é Brasil? Por que só para vocês da colônia? Não, porque tem isso, isso. Ele começou a explicar, ele é historiador e tal. E daí ele disse assim, não, porque quando a gente vem para o Brasil, o europeu, ou o japonês, quem quer que seja, por isso que eles cresceram. Aí ele disse assim, a gente já vem com um contrato entre o governo do Brasil e a gente já vem com terra. Não sabe se essa terra vai produzir ou não, tanto que lá eles lidam só com gado, e que é o melhor. Mas ainda hoje isso eu não sabia. Não foi no século XIX? Eu não sabia. Quando vem. Então, eu disse, mas como? Vocês já vêm com terra? Não, a gente já sai de lá e já vem com terra aqui, já sabe onde ficar. Eu falei, pois é. O índio já era dono da terra, é sem terra. Uhum. Os negros não pediram para vir para cá, a gente não pediu asilo. Meus antepassados não pediram asilo.
para o Brasil por alguma coisa. A gente veio como escravo, né? Para cá. Aí, por isso que eu não acredito em data também. Aí chegou a tal da libertação, que eu não sei o que é isso até hoje. O dicionário ainda não me explicou o que é libertação. Bom, mas chegou o tal do 13 de maio. O que nós ganhamos com o 13 de maio? A rua. Agora vocês não, porque agora a gente está recebendo estrangeiros, porque a Inglaterra não queria mais que a gente, por causa da mão de obra, tal, manufaturado, né? Então a gente está recebendo estrangeiro. Vocês se virem. Isso é libertação? Não. Não é libertação. E até hoje, quando falo libertação, não existe libertação nesse país. A opressão está aumentando cada vez mais. E eles recebem terra. Recebem terra. Então, quando vem, por exemplo, pessoal da África para cá, que pedindo, né, que vem por causa de guerra e tal, os próprios que receberam terra. Isso é muito, no Sul, isso é muito claro. É muito claro. Eles não querem, eles querem expulsar os negros de lá. Principalmente mais para o sul do Brasil. Você pode ver que eles não querem aceitar os negros lá. Mas eles ganharam terra. E nós não. Então, eu não acredito em dia de índio, em dia de consciência negra, em dia de coisíssima nenhuma. O que o índio ganhou com 19 de abril? Nada. Mora embaixo das pontes, embaixo de viaduto, são espizinhados, são chamados como aquele senhor nada, aquela coisa, falou, né, que o Brasil, que a gente recebeu a indolência do indígena e a sem-vergonhice, entre aspas, aquela pessoa usou um termo melhorzinho, dos negros. E esquece de falar que só existe esse país hoje porque os negros e os índios foram escravizados para que todo mundo tivesse essa maravilha. Então, é por isso que eles cresceram, porque eles já tinham terra. E nós não, nós ficamos na rua. Não tinha onde morar, não tinha emprego, não tinha nada, só sabia o quê? Só sabia trabalhar lá para o senhor, lá, etc. e tal. Fomos jogados na rua. É só você pesquisar a história e ver por que tem tanta criança negra em orfanato. Por causa disso, gente, é pesquisar na história. E depois, quando vem a cota, ter vergonha de ser cotista, são sofridos, porque eu conversei com várias meninas sobre isso, são muito maltratadas na universidade, porque são cotistas. É só pesquisar a história lá atrás e ver que existia cotas para brancos. Até hoje. Brancos, e naquele tempo ainda não podia ter descendência no sangue lá, de índio e nem de negro. Eu não gosto de americano, não gosto. Mas americano tem uma coisa que eu admiro neles. Porque agora é melhorzinho um pouco, né? Mas da época da Angela Davis, daquele filme, não das estrelas fora, além do tempo, qualquer coisa assim. Estrelas além do tempo. Você sabia que se eu fosse entrar naquele banheiro ou entrar naquele local, já tinha a placa lá. Eu entrava, sabia que ia levar cacetada, mas entrava. Aqui é tudo fingido. Você chega numa loja para te atender, eles fazem 500 caras, atende ali, atende aqui, você fica lá feito uma idiota esperando. Então, infelizmente, eu adoro meu país, mas, infelizmente, é uma hipocrisia, né? E dizer que não tem racismo no Brasil, gente, pelo amor de Deus. Desculpa aí que eu me empolgo. Fica difícil falar alguma coisa depois de uma declaração. Realmente,
é a questão dos privilégios, né? Os privilégios se mantêm historicamente cada vez mais. Vamos abrir aí para perguntas. Quem começa? Você consegue falar alto? Seu nome? Quer falar no microfone? Fala no microfone. Obrigada. Se apresente, por favor. Boa noite. Eu sou a Claudiana. Eu sou professora também de língua portuguesa e de língua inglesa. E eu queria fazer uma pergunta para a Tatiana. Mas antes de fazer a pergunta para a Tatiana, eu queria muito agradecer a dona Diva por essa fala maravilhosa, né? E a pergunta... Tatiana, como eu falei para você um pouquinho antes, eu sou pesquisadora sobre literatura lésbica e eu gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre esse trabalho, assim, dessa intersecção entre as questões sociais, a questão da raça e a questão da lesbianidade, porque, como você falou no início da fala, é tão difícil a gente ser mulher nessa sociedade, mais difícil quando você é mulher e negra. Dobra isso quando você se coloca como mulher, negra e lésbica socialmente. É isso. Eu também sou um pouco pesquisadora, né? Não dessa pesquisa acadêmica. Mas esse trabalho que a gente tem de ficar descobrindo sobre a gente, sobre os nossos arredores, o que eu tenho buscado é as fontes que ligam ancestralidade a práticas de homossexualidades, especialmente lesbiandade e travestilidade e transexualidade, à negritude. Porque esse rolê de contação de histórias, pensar que o racismo, entre muitas coisas, também é uma máquina de contar um tipo de história específico, né, sobre um povo, e aí, nesse caso, realmente são os caçadores contando a história da derrota dos leões, isso tem criado um abismo, assim, para a gente, que é um abismo no sentido de ser uma perda, assim, uma coisa que a gente quase não consegue superar, que é negar a ancestralidade da dissidência sexual para a negritude. É dizer que as práticas de sapatonas, de trans, de travestis, de viados, de pessoas não binárias, ou true spirit, né, são brancas e coloniais. Isso é uma especificidade do racismo na diáspora, porque quer inventar esse mito da hipersexualização cis dos corpos negros, quer reforçar o lugar de uso dos corpos negros para o sadismo, o prazer, o fetiche da sexualidade branca católica, binária, heterocis cristã. Aí o que eu tenho pesquisado com muita avidez, assim, com muita fome, com muita alegria, são os mitos fundacionais dos povos pretos. Eu estou estudando especialmente a cultura iorubana para achar as histórias que mapeiam sapatonice, viadagem e transexualidade negra no continente e nos mitos religiosos, que aí não são só do jeito que a gente entende religião aqui, com esse ranço católico, né? Mas é pensando religião como filosofia, visão de mundo. Aí, nesse ponto, o que você está chamando de interseccionalidade me interessa muito, que é garantir que a gente tenha discursos ancestrais falando sobre as nossas práticas sexuais virem de antes e, por isso, serem legítimas, e não fazerem da gente menos negras por causa disso. Estou juntando um bocado, tenho escrito sobre isso, faço uns poemas, às vezes faço até um ensaio mais acadêmico assim, mas os que eu mais gosto são Oxum Seduz Yansan, que conta a história de que Oxum dá em cima de Yansan, trepa com Yansan, e depois dispensa Yansan, que fica revoltada, né, louca, movida pela paixão, vai bem stalker, assim, perseguir a gata fica com medo, se esconde no rio e nunca mais sai do rio. Acho esse mito sensacional, porque ele alimenta uma outra visão de orixás que a gente é acostumada a entender essencialmente como héteras, né? Oxum é a rainha da heterossexualidade, praticamente, é a rainha da vaidade, é a que cria a rivalidade entre mulheres, entre outras orixás. É cabuloso isso, mas essa história
de Oxum seduz Yansan, é tão ancestral quanto as outras. E aí fica uma disputa de histórias mesmo. E quais histórias que a gente está contando? Quais são importantes? Para mim, essa é mais importante, porque ela não só conta que tinha essas duas orixás famosonas, que foram sapatonas, como conta que o domínio da água doce foi dado a Oxum porque ela estava fugindo da amante. Isso coloca as coisas em outro lugar, né, para a gente. Esse é um dos meus preferidos. O outro é sobre Otim, que é um cara rico que está cansado da vida lá na riqueza, foge para o mato, fica sem nada, não sabe fazer nada, era mimadão e tal. Aí é resgatado por um caçador, e o caçador ensina tudo para ele, ensina ele a caçar, troca as roupas dele de playboy por roupas de caçador e tal, e aí eles viram um par de amigos que caçam juntos. E esse caçador, que é Odé, ou Oxóssi, guarda o segredo de Otim, que é ter corpo de mulher. Mas nesse mito, Otim é apresentado como homem, do começo ao fim. A única referência a ele ter um corpo de mulher aparece no final. Aí, para mim, essas histórias são muito interessantes. Interessantes, assim, de fantásticas, né? Eu era nerd, né, quando eu era criança. Eu cresci lendo. Cresci no meio dos livros. Minha irmã e meu irmão brincavam, eu ficava nerdmente lendo. Então, para mim, literatura é uma viagem mesmo. Então, é interessante e é imprescindível, porque, além de ser maravilhoso, é fundacional. Ensina a gente sobre quem a gente era e sobre a gente ser de muitas formas, desde antes do tráfico. E para mim, o que está interessando mais nesse encontro de raça, sexualidade, classe e epistemologia, eu acho, buscar essas histórias. E o que a gente está fazendo com essas histórias, que as histórias estão sendo renarradas, né? Tem uma série de poetas ousadas, corajosos e aventureiros que estão recontando essas histórias, recriando mitos fundacionais para ligar a dissidência sexual com a diáspora negra. Aqui em São Paulo tem uma poeta que faz isso de uma forma que eu gosto muito, que é a Victoria Salles. Sempre que eu posso eu falo dela. Lá em Brasília tem uma outra que eu amo, que é a Kika Sena, é a alagoana, está lá. Tenho coletado essas histórias e tentado difundi-las para a gente ter... Outro mito que precisa cair por terra é o da vaidade, né? Para a gente ter espelhos em que a gente se olha não para mirar a nossa beleza. Beleza, a gente é massa, a gente é bonita e tal, mas a gente se olha para a gente saber quem a gente é, né? Esse é o rolê do espelho da Oxum, é se olhar para ter autoconhecimento, né? O mito da vaidade, para mim, também tem a ver com esse projeto colonial das leituras cis-heterossexistas, que tem a mesma natureza racista da interpretação de que Padê é cocaína, saca? Aí isso tem sido bem importante para mim. Maravilha. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou da educação já há mais de 30 anos. Sou professora de carreira, mas no momento estou na supervisão de ensino aqui de Campo Limpo. Primeiro, eu quero parabenizar a mesa, né, essa mesa porreta, essa ousadia, né, dessas mulheres negras, guerreiras, lésbicas, de virem aqui e colocar esse debate para esse público que somos nós, educadores e educadoras. Né? Então, eu não vim fazer uma pergunta, na verdade, eu vim agradecer pela composição da mesa, pela sensibilidade da feira, de colocar esse debate no momento em que a gente está vivendo, extremamente difícil, né, para a educação, os retrocessos, principalmente do ponto de vista do currículo, do que se torna, mais do que nunca, tabu nas escolas. Né, a gente está vivendo esse tempo presente, esse tempo aí, ó, de libertação. Embora eu queira frisar aqui que liberdade não é concedida, é conquistada, e cada vez eu tenho mais convicção disso, as pessoas do tempo presente estão vivendo isso. E aí a escola é obrigada, por conta dos conservadores,
dos hipócritas, dos falsos moralistas, fecharem as portas